Oi, pessoal! Passando aqui para agradecer a audiência de vocês, os comentários, os elogios. Nem sempre a gente acerta na mosca. Dá muito trabalho fazer esse programa. Nós somos uma equipe muito pequena e a gente faz tudo com muita dedicação e amor para trazer um resultado final lindo para vocês. E eu venho aqui fazer um pedido do fundo do coração para vocês. O nosso contrato com o nosso último patrocinador encerrou e a gente precisa de patrocínio para fazer esse programa acontecer, para continuar ajudando tantas famílias que vêm aqui e continuar dando voz a essas mães, esses pais que perderam seus filhos, que adotaram crianças, pessoas que precisam muito, muito da nossa ajuda e pessoas que precisam falar e ser ouvidas. Se você trabalha numa empresa, ou tem uma empresa, ou conhece alguém que trabalha numa empresa que ressoe com o propósito do Amar, imagina que legal ter a marca do Amar associada à sua empresa. Entre em contato aqui com a Malu, nesse telefone que está aqui na tela. A gente marca uma reunião. Eu vou ter o maior prazer em participar. Então é isso, gente. Ajudem a gente a continuar o sonho desse programa aceso, de continuar fazendo esse programa acontecer. Aproveitando, se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. A gente está em todas as redes sociais, a gente faz esse programa com muito amor para vocês. A sua inscrição é muito importante para a gente. E é muito fácil se inscrever. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Pessoal, atenção, a gente só grava presencialmente em São Paulo. Se você é daqui ou pode vir, deixa o número do teu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Um beijo, pessoal. Foi desesperador ver o meu bebê hospitalizado. Fui muito criticada por algumas pessoas porque eu não tinha vida, não dormia, não comia e só rezava. Sim, eu fazia tudo isso porque eu não conseguia agir diferente. Mas Deus estava fazendo o inimaginável. Ninguém sabia porque ele ainda estava vivo, mas eu sabia. No Amar de hoje, vamos conversar com a Maria Gabriela, que é mãe do Tairo, de 5 anos, e do Caê, de 1 ano e 10 meses. Seu caçula foi diagnosticado com uma síndrome rara chamada hemofagocítica e com bronquiolite obliterante. Após muitos meses de internações, tratamentos e preocupações, hoje ele está em casa recebendo atendimento domiciliar. Maria Gabriela vai contar em detalhes toda a sua jornada até aqui. Oi, tudo bom, Maria? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até um programa. Sei que você é super fã do canal. Obrigada mesmo. Eu que agradeço por estar aqui. Você já tinha o Tairo, como eu falei aqui, que está com 5 anos, quando você casou com o Matheus, seu atual companheiro. E juntos, vocês tiveram o Caê. Conta como é que foi o nascimento do teu caçula e como foram os primeiros meses de vida dele. O nascimento dele foi totalmente inesperado. A gente se preparou muito porque eu já tinha sofrido violência obstétrica do meu primeiro parto. Então eu queria que fosse o mais natural possível, só que eu nunca imaginei que fosse ser tão natural. Eu comecei a sentir contração com 39 semanas exatas e eu comecei a sentir contração meia-noite e 1h08 da manhã ele nasceu. Não deu tempo de chamar bombeiro, não deu tempo de entrar no carro, Caramba. Não deu tempo de nada. Eu fui pro banheiro, liguei o chuveiro, gritei o Matheus e ele pegou Não, é o mentira. Caê. Então você estava no chuveiro porque você sentiu muitas contrações, não teve tempo de ir pro hospital? Não tive tempo. A única coisa que a gente fez foi ligar pra doula e ela no telefone com o Matheus, ela escutando, Não é possível. eu vocalizar. Mas peraí, você queria um parto em casa? Não queria um parto em casa. Você ia pro hospital? Eu ia pro hospital. Mas sua bolsa não estourou? Não, estourou. Você estourou na hora que ele foi nascer. Você Foi estava tudo grávida muito de rápido. quantas semanas? 39 semanas. E aí você sentiu uma contração tão forte que você foi pro chuveiro e ele nasceu? Foi Não é assim. possível. Foi 1 hora, assim, de dor. E aí você ficou em posição de cócoras? Como foi? Fiquei de cócoras, Não é possível. com as mãos assim. Sem anestesia? Sem anestesia. Eu que tava com medo de sofrer violência obstétrica, então Deus me deu o parto que eu queria. E aí o seu marido puxou o bebê? Pegou ele com a cabecinha assim pra baixo, aí ele girou e saiu. Não e ele é pegou possível. ele. E como é que foi isso pra você? Foi fantástico, foi inimaginável. Foi a melhor sensação do mundo. Ele já mamou ali no chuveiro. Sério? Você não ficou com medo? Não fiquei. A dor era tanta que mascarou qualquer medo. Seu marido ficou calmo? Na hora, né, no calor da emoção, ele conseguiu agir, mas Meu depois, Deus. quando chegaram os bombeiros, ele ficou
estático, Mas assim. aí vocês foram logo pra Nós maternidade. fomos pro hospital. Quem cortou o cordão umbilical? O bombeiro, ele não deu conta. E daí você foi para o hospital de ambulância. E tudo certo. Tudo certo. Ele nasceu super saudável. Quando você chegou no hospital, você falou que eu pari no chuveiro? As médicas falaram, o que você tá fazendo aqui? Você já fez tudo. Então o Caê nasceu bem, tirou o Apgar 10, não teve intercorrência, mamou, tudo certo. Veio ao mundo como ele desejou, como ele quis, na hora que ele quis. Sim. Quando ele estava com 8 meses, ele teve uma bronquiolite, é isso? Sim. E aí ele precisou ficar no hospital uns dias, mas se recuperou. E depois de algumas semanas, você percebeu que ele estava apresentando sintomas respiratórios. E você até pensou que podia ser asma. Daí vocês levaram ele para o hospital. O que eles constataram lá? Ele ficou 10 dias no hospital, era um hospital de baixa complexidade, né, infantil, e constatou no 11º dia que ele estava com uma pneumonia muito branda. A gente até viu o raio-x, era uma mancha muito pequena. E então, como seria a primeira vez na vida dele que ele ia tomar antibiótico, eles acharam mais prudente o tratamento ser feito em casa, até para ele não correr o risco de pegar alguma outra coisa lá no hospital. Então, nós fomos para casa, tomando antibiótico. No 2º dia, eu notei que a respiração dele estava muito irregular, aqui no pescoço, a costelinha dele afundando bastante. Então, a gente voltou para emergência com ele. E chegando lá, constatou que ele continuava com a pneumonia, a mesma mancha. Então, eles analisaram e viram que ele não teve resposta ao antibiótico. Então, a decisão que eles tomaram foi de tomar um antibiótico mais forte e na veia. Então, ele internou para fazer esse ciclo de antibiótico endovenoso. Chegou lá, tudo começou a agravar muito. Ele ficou inchado, ele ficava gemente, assim, gemendo, o corpinho todo empetecado, porque ele sempre foi uma criança muito ativa, ele já andava. Então ele prostrou. Sei. E aquilo foi, assim, impressionante pra gente, pros meus pais, pros pais do Matheus, que ia lá visitar, falava, não, tem alguma coisa muito errada. Então, eu tinha acabado de voltar ao trabalho e o Matheus, ele tem um horário mais flexível e consegue trabalhar de casa. Então, ele ficava durante o dia e eu ia dormir durante a noite. Eu cheguei lá à tardezinha, ele estava numa sala de emergência desse hospital, esperando vaga para o HC de Uberlândia. Conseguimos ir para o HC e lá continuamos do mesmo jeito, o Matheus indo de dia e eu à noite. Porém, no 2º dia que ele estava lá, o Matheus me manda mensagem falando que ele ia tomar plaquetas e uma bolsa de sangue. Maria, nesse momento, o Caê foi diagnosticado com sepse e o quadro dele era extremamente grave. O que aconteceu a partir daí? A partir daí, o Matheus me ligou, os meus compadres me buscaram no trabalho, que eu não tinha condição nenhuma de ir. Sim. E dentro do carro eles foram me preparando. Aí ela falou que ele corre todos os riscos possíveis. E ali eu entrei em desespero, já na hora que eu cheguei, ele estava muito debilitado, muito inchado. E ele ainda mamava no peito, então ele me viu, ele só queria mamar. Sei. Tava sentindo muita dor, então o conforto dele era o peito, mas não tava adiantando, né? Porque era interno. E eu fiquei ali com ele. Até eu cheguei umas 3 da tarde e fiquei com ele em oração até umas 3 da manhã. E nisso, cada plantão que trocavam, iam lá enfermeiras o tempo inteiro. A gente nunca ficava sozinho ali. Então, quando foi 3 da manhã, eu cochilei, assim. Na hora que eu acordei, ele tava tendo uma convulsão e muita gente em cima dele. Aí eu perguntei pra médica, gritei pra médica, por favor, salva meu filho. Aí ela gritou e falou, eu tô tentando, tirem ela daqui. E saí. E liguei pro Matheus que eles iam autorizar a entrada dele, porque lá só pode um acompanhante, mas devido à complexidade do caso, ele poderia subir. E eu fiquei ali, das 3 da manhã às 10 da manhã, ela tentando estabilizar ele. Ela, os residentes, todo mundo. E aí ela saiu, muito nervosa, assim, pelo que ela tinha passado ali dentro com ele, e só perguntou pra gente, vocês acreditam em Deus? Aí, mais que depressa, a gente falou que sim. Ela falou, pois é, porque só Deus pode salvar seu filho. Ele tá muito grave, ele vai pra UTI agora, mas Deus pode tudo. Mas o que ele tinha? Qual era o quadro dele, Maria? Sepse, pneumonia e uma sepse. E aí ele subiu pra UTI nesse dia,
E a gente entrou e viu toda a estrutura da UTI, a gente deu uma descansada, né? Quando as crianças estão entubadas e com risco de parada igual ele, eles preferem que os pais não durmam lá. Pode, eles não proíbem. Mas eles preferem, e hoje eu entendo por quê. Porque se a gente vê uma intercorrência, a gente vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, quando a gente estava indo embora, a médica nos chamou, falou, não vai, o coração dele tá muito fraco, eu vou tentar um último remédio, espera 1 hora e eu chamo vocês. Nesse momento, a gente só ajoelhou ele no chão, a gente não tinha força pra nada mais. Com quem tava o teu filho mais velho? Com a minha sogra. Tá. A gente ligava pra todo mundo pra rezar com a gente, porque a gente nem força pra rezar tinha mais. E em 1 hora ela voltou. Falou, ele respondeu, mas continua muito fraco. Podem ir, qualquer coisa a gente liga pra vocês. Aí nós fomos embora. A primeira vitória, ao nosso ver, já tinha tido, eles não tinham ligado pra gente. Quando chegamos, o chefe da UTI veio receber a gente. Falou, o Caê, ele passou a noite muito instável, ele deu mais 2 paradas cardiorrespiratórias, a gente teve que trocar o tubo dele, mas a minha colega já fez tudo e o quadro dele permanece muito grave. A sepse atingiu o coração e o fígado. Nesses 2 órgãos é o mais grave. E o pulmão dele, que tá todo tomado. Que era uma manchinha, já tava todo tomado. Então a gente ficou. Começou a nossa saga com a UTI. A gente poderia ficar lá até as 10 da noite. E nesse mesmo dia, a gente tava com ele no quarto. Nisso ele tava com 11 bombas simultâneas nele. Noradrenalina contínua, antibióticos, tudo. Sedado, muito sedado. E uma médica pediu pra gente sair pra ela avaliar ele, que era uma cardiologista. Passou uns 10 minutos, ela volta. O Caê, ele vai ficar bem. Mas ele acabou de dar uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, mas era a 4ª parada e foi uma parada de 10 minutos. Então, eles não sabiam a dimensão do estrago que tinha feito no cérebro dele. Era tudo muito no escuro. Claro. Reanimou e ele estava ali. Obviamente vocês ficaram desesperados nesse período que o Caê teve várias paradas cardíacas. E por muitas vezes, Maria, ele superou a medicina e conseguiu sobreviver. Muitas vezes até que os médicos falavam pra você, né, que estava muito grave. Então, ele foi vencendo as etapas. Aí uma médica, que você fala que foi um anjo, né, descobriu a causa dessas paradas. O que era, Maria? A sepse dele estava tão generalizada que a bexiga dele estava muito inchada, o fígado e o pulmão. Então estava pressionando o coração dele. Então eles colocaram uma sonda para tirar o derrame pleural, colocaram outra sonda para drenar o xixi pela barriga dele e ele não ia mais parar, porque não ia sobrecarregar o coração. Tudo nele começou a melhorar, menos o pulmão. Então tudo que eles poderiam fazer por ele já estava sendo feito. Sim. Então, o que faltava rastrear no Caê? A medula, porque todos os exames já não descobriu o que ele tinha. E aí, a partir desse momento, de tudo que essa médica fez, além do que a medicina já estava ali previsto na literatura médica, o Caê teve uma melhora no quadro. Só que o pulmão dele estava muito comprometido ainda. Por isso, uma hematologista pediu um exame específico que ia detectar se ele tinha uma síndrome ou não. Qual foi o diagnóstico do Caê nesse momento, Maria? Eles pediram pra gente sair de lá novamente, que essa hematologista ia colher o líquor dele, da coluna, da medula dele. Em 1 hora ela tinha um resultado. Uma das chefes da UTI veio muito eufórica conversar com a gente. Porque ela fez o exame do líquor. Ela fez o exame do líquor. Que era, vamos dizer assim, o que faltava pra fechar. Uhum. O que deu? Síndrome hemofagocítica. Eu nunca tinha ouvido falar do que é. Eu nunca tinha escutado o que é. Naquele momento, ele tinha sido o primeiro bebê de até 1 ano com esse diagnóstico no Brasil. Como você disse, a síndrome hemofagocítica. Isso. Então, eu queria que você explicasse o que é essa síndrome, se ela é hereditária, o que ela faz. E, felizmente, Maria, a doença tem tratamento. Então, eu queria que você explicasse o que aconteceu a partir desse momento, como é essa síndrome e o que pode ser feito. Essa síndrome, ele foi o primeiro bebê detectado abaixo de 1 ano. Ela é 1 em 1 milhão, ela é muito rara, ela é muito grave. Tudo que a gente procurava dela era muito ruim, letal, mortalidade alta. Porém, tinha tratamento. Eles tinham que analisar, sim, se ela era genética ou se ela tinha sido adquirida por todo o quadro infeccioso dele. Graças a Deus, um professor
lá do hospital interessou no caso, foi lá e colheu e mandou pra fora, sem data de resultado desse exame. Mas assim, o tratamento não ia mudar nada. A única coisa que ia mudar ia ser lá na frente, quando o tratamento desse certo, ele ia precisar de um transplante de medula se fosse genética. Mas o que é a síndrome? Ela, explicando leigamente, é como se o sistema de defesa dele entrasse em pane e as próprias células de defesa se autodestruíssem. Que loucura. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Também não. E o tratamento... Sistema de defesa, vamos dizer, até para uma gripe. Isso. Então ele não tem o sistema imunológico, vamos dizer assim. A sepse causou isso nele. Então foi a sepse, ele não herdou de você e do Matheus? Não. Foi uma consequência dessa sepse. Foi uma consequência. Assim, uma coisa de 1 em 1 milhão mesmo, né? Isso. Aí ele fez tratamento com doses altíssimas de corticoide uma vez por semana. E internado? Internado, na UTI, entubado. E quimioterapia. Maria, a gente já percebeu aqui que vocês são uma família de muita fé. E por um milagre, o Caê não teve nenhuma sequela cerebral comprovada com tudo que ele passou. Todas as paradas, tudo. Quando ele estava prestes a completar 1 aninho, os médicos tentaram estubá-lo. Só que na madrugada do seu aniversário, ele já havia sido entubado, novamente. O quadro do Caê estava progredindo e você tinha muitas esperanças. Queria que você contasse como é que ele estava nesse momento. Ele estava com a VNI, né, que é a máscara de ventilação. E mesmo assim, ele estava buscando muito ar. Buscando muito. E nesse dia que estubaram ele, eles me perguntaram se eu queria pegar ele. Fazia muito tempo que eu não pegava. E nesse dia ainda não tinha certeza do que tinha acontecido ou não com o cérebro dele. Então, eles colocaram no meu colo e a primeira coisa que ele fez foi virar pra mamar. Ele sentiu o cheiro, então ele ficou louco, assim, querendo leite. Então, eles tiveram que tirar ele do meu colo porque a saturação começou a cair pela agitação dele. Sei. Então, ali a gente teve o primeiro indício de que o cérebro dele poderia não estar com sequelas. Ele recebia o meu leite, que eu tirava no banco, pela sonda, mas ele lembrou que ele sabia mamar. Então, nesse mesmo dia, eles entubaram ele na madrugada e ele passou o primeiro aninho dele entubado dentro da UTI. As enfermeiras fizeram uma festinha pra ele. Foi, assim, horrível ver ele daquele jeito, mas pra mim era uma vitória, porque já tinha passado muito tempo e ele ainda estava ali, ele estava lutando, né? Então por que eu ia desistir? Maria, um dia o Matheus notou que o Caê estava com algo diferente, no meio de tudo isso que estava acontecendo. E aí os médicos acabaram pedindo uma nova tomografia do pulmão e ele foi diagnosticado com bronquiolite obliterante. Explica pra gente como funciona essa doença e quais sintomas que o Caê apresentava. Ele não estava mais sedado, eles estavam tentando tirar a sedação dele para ver como que a respiração dele ia se comportar. Mas ele estava ainda com ventilação mecânica. Isso, ventilação mecânica e entubado. Tá. E quando ele dormia, por mais que a respiração dele estivesse cansada durante o dia, quando ele dormia, ele deixava a máquina trabalhar. E quando o Matheus notou isso, não. Mesmo dormindo, ele buscava o ar. Então, foi constatado nessa tomografia que ele estava com bronquiolite obliterante, que é uma complicação da bronquiolite. E como a síndrome hemofagocítica estava agindo no corpo dele, não deixou os brônquios dele se curar como deveriam. Então, algumas partes do pulmão dele já eram crônicas nos brônquios, né, como se tivesse uma queloide ali dentro do brônquio, e então o ar não consegue passar. Outras partes estavam em recuperação e outras partes estavam curadas. Então ele não conseguiu sair do tubo. E a equipe queria tentar estubar ele, né? Porque apesar de ser uma complicação rara, muitas crianças conseguem ficar sem ventilação em tratamento. Só que não foi o caso dele. Ele não conseguia. Tentaram estubar ele pela 3ª vez e ele não conseguiu. E com isso, ele estava condenado numa cama, né? Porque ele não tinha estímulo nos pés, nas mãos, na cabeça. Do começo do hospital para baixa complexidade até esse momento, já tinha se passado quanto tempo de internação, Maria? 3 meses. 3 meses. Maria, mais pra frente, o Caê precisou fazer uma tráqueo. E a recuperação dele foi mais lenta do que o normal. Só que ele reagiu bem. E mesmo assim, o caso dele ainda era delicado.
E vocês tiveram mais uma boa notícia, que foi muito importante para a recuperação do Caê. Qual foi? Com 3 meses de internação, nenhum médico acreditava que a síndrome era adquirida. Eles acreditavam pelos exames que ela era genética. Ué, você não falou que ela foi adquirida pela sepse? Sim, foi adquirida, só que até então eles não sabiam. Mas não foi para os Estados Unidos o exame? Foi, depois de 3 meses chegou E aí? o exame. E aí ela foi adquirida. Só que como ele ainda não tinha apresentado uma melhora, a hematologista dele ganhou um remédio, porque até então ele estava no tratamento para frear a doença. Então ela precisava entrar com tratamento agora de consolidação, porque ele não tinha respondido tanto que ela gostaria da doença. Então ali ela ainda estava com muita atividade. Então ela nos chamou para conversar e falou: ó, Maria, Mateus, tem a ciência e tem os presentes do céu. E a gente, por acaso, ganhou uma caixa de um remédio que ele custa 30 mil. Nossa. A caixa. Ele precisa de 36 comprimidos e tem 36 comprimidos. Meu Deus. O que esse remédio fazia? É um remédio importado? O que é? Ele é um remédio importado, ele é off-label, que ela ia usar sim. nele. E ele chama Ruxolitine. Ele não é para doença dele, para nenhuma das duas, porém ele agia nela. Olha, ele é para um coisa. tipo muito raro de leucemia. Nossa. E ele respondeu maravilhosamente bem a esse remédio. Quais eram os benefícios desse medicamento? Assim, deve ter um estudo, porque não era próprio para a síndrome dele, mas o que teve de benefício? Ele ia ajudar o sistema de defesa dele a se recompor. A não entrar em pane mais. Não entrar em pane mais. E ele respondeu muito bem a esse remédio. Bom. E depois de quase 4 meses, ele entrou em remissão da síndrome. Nesse momento ele já estava internado há 3 meses. Vocês já tinham conseguido fazer o exame. Tudo foi conspirando a favor. O exame mostrou que a síndrome foi adquirida pela sepse. Vocês conseguiram um medicamento que essa hematologista mostrou para vocês. Ele estava com a tráqueo. Sim. E aí, como é que foi a partir daí? A partir daí, ele precisava muito desmamar de sedativos. E é uma coisa muito difícil. É desesperador, digo até, porque ele suava muito. Ele disparava o coração por falta do remédio. Então, ali começou a luta para desmamar ele mesmo, para ele conseguir receber uma alta. Então, a gente ficou ali uns 2 meses nessa luta. E fisioterapia, ele já não sentava mais, não levantava a cabecinha mais, ele virou um bebê. E aí, com 3 meses, a gente conseguiu a visita do meu outro filho e os médicos me prepararam. Falaram: ele não pode, talvez ele não vai lembrar. Ele entrou aqui só um bebezinho, ele ainda é um bebê, então não cria expectativa. E quando o Tairo chegou, ele reconheceu o irmão na hora. Ai, que amor. Ele pegava nele, assim, Aí ele estava consciente? Ele estava consciente. Ainda tinha alguns sedativos ali, mas ele estava acordadinho já. Então, ali foi o segundo sinal, né? E vocês ali puderam ter certeza que o cérebro não tinha sido afetado? Tivemos certeza. Como é que o Tairo ficou com a tua... Vamos dizer assim, tudo bem, você estava se dividindo entre o trabalho, o Caê, e ainda tinha o Tairo que estava com a sua sogra. Mas como é que foram esses 3 meses longe, assim, depois do irmão de vocês? Ele não entendia até vê-lo, né? A gente explicou que agora ele tinha um narizinho diferente, que tinha mudado de lugar. E nesse meio tempo, o pai dele e a madrasta pegaram ele para cuidar dele, né? Revezavam ali, foi uma força-tarefa da família inteira. Eles foram maravilhosos. Ai, que bom. E na hora que ele chegou no quarto, ele nem quis saber da tráqueo, ele quis saber por que a mão do irmão dele estava amarrada. Porque como ele ficava com ventilação, ele arrancava o tempo inteiro. Então ele nem viu, ele nem ligou para aquilo, ele só queria saber por que as mãos do irmão dele estavam amarradas e pediu para as enfermeiras soltar a mão dele. E o Caê pegou nele assim na hora, foi muito emocionante. Mas ele é uma criança assim espetacular. Ele é muito compreensivo, ele é um super irmão. Maria, depois de toda essa saga, batalha, meses no hospital e graças a esses tratamentos bem-sucedidos, tanta coisa conspirou a favor de vocês. O Caê foi dando avanços clínicos que permitiram que ele pudesse voltar para casa. Sim. Como foi esse momento, quando ele teve alta, quando ele pôde ir para casa, e qual o estado geral dele hoje? Você montou um home care, como é que tá? A saída dele da UTI já foi muito emocionante, porque lá a gente fez muitos amigos. Todo mundo que trabalha deve ter virado sua família, né? 5 meses ali, então a saída dele foi muito emocionante. As enfermeiras, a senhorinha, que foi uma enfermeira
maravilhosa. Ele ficou um mês, né, na enfermaria, que esse um mês foi para preparo dos pais. Só que como nós estávamos lá dia e noite, a gente já aprendeu todos os cuidados na UTI mesmo. Então a enfermaria só foi um protocolo mesmo. E o HC nos oferece o SAD, que é um serviço de atendimento domiciliar, que leva o BIPAP, o concentrador, e a família nos ajudou a fazer uma vaquinha para comprar o que precisava. A saída dele foi muito emocionante. Foi num dia de um jogo do Brasil, da Copa. Então tava todo mundo naquela expectativa dele chegar em casa. A gente não acreditava, porque ele foi muito desenganado. Claro. Ele chegou em casa, ele não conhecia essa casa ainda, porque é uma casa nova. Então ele chegou, ele parecia que já sabia que ele estava em casa. A gente colocou ele no quartinho dele, ele ria assim, ele olhava pra tudo, ele se sentiu em casa. Hoje ele tá com a tráqueo. Tem previsão de tirar? Não tem previsão de tirar. Ele, atualmente, o quadro dele, a síndrome, ela ainda é rastreada pela hematologista. Não tem atividade mais da síndrome. Ai, que bom. Ele está em remissão, graças a Deus. Porém, ela ainda tem os cuidados com ele é totalmente rastreado, assim, pelas médicas. Então, hoje, ele usa a tráqueo pela bronquiolite obliterante. Tá bom. Ele faz alguns tratamentos com remédio, que é broncodilatadores. Ele tem alimentação parenteral? Ele tem, mas ele faz os estímulos já pela boca. Do palato. Ele não esqueceu nada. E ele tem tudo... Eu sei que a medicina não é uma ciência exata, diagnóstico não é destino, mas ele tem chance de tirar tudo isso? Ele tem chance de tirar. Tá. E hoje ele tá falando? Não, ainda não. Andando? Quando ele tá quase andando, Ai, a gente faz muitas fisioterapias com ele. Ele vai pra ACD também. Fazer fono, fazer TO, fazer Isso em Uberlândia. psicoterapia. Tudo pro bono? Tudo? Vocês não pagaram? Tudo pro bono. Olha que coisa maravilhosa, gente. Tudo pro bono. E o SAD ainda nos oferece pediatra, fisioterapeuta respiratória, Nossa, motora, que maravilha. neuro. Eles vão em casa, as médicas. Doutora Fabiana, doutora Grazi. Eles vão em Olha, casa. Colher exames Que também. bênção, viu? Sim. Esse menino desafiou a ciência, hein, Desafiou. Maria? Maria, o que você diria? Você que está sentada aqui agora, se pudesse olhar a Maria aqui na sua frente, lá do passado, a Maria, quando tinha acabado de dar luz no chuveiro para o Caí, você não imaginava que você ia ter que ser tão forte e tão resiliente para enfrentar os desafios de saúde do Caí. Eu ia falar, prepara que o parto foi o de menos porque você ia passar. Você e o Matheus vão ter que ter muita resiliência e força, e tudo que a sua mãe te ensinou em forma de oração, você vai usar e vai dar certo. Maria, se você pudesse me dizer qual foi uma lição ou lições que a maternidade te deu, quais seriam? Que o amor move montanhas, que a fé, ela é capaz de tudo, e que uma mãe, a fé dela é tão grande na melhora de um filho, que eu acredito profundamente que a maternidade, ela é transformadora dos pés à cabeça e nos move, porque eu não teria essa força toda se não fosse eles, e não teria força para ficar nenhum dia sequer na UTI, porque é muito pesado. Nossa, Maria, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Que história de luta, de perseverança, de notícias desesperadoras, mas boas notícias. Tenho certeza que o universo vai conspirar para que o teu filho fique cada vez melhor. Ele tem muita sorte de ter os pais que tem. Obrigada por ter vindo até aqui. Boa sorte para vocês 4. Que seja agora uma vida de muita luz, alegrias e boas notícias. Muito obrigada. O prazer é todo meu estar aqui.